Olá pessoal, eu sou o professor Adriano Pujol do Instituto 0 a 100. Hoje nós estamos iniciando uma série de vídeos de resoluções de questões com base nas provas mais recentes do Enem. Ao longo das explicações eu vou esclarecer pontos importantes da teoria também, aquilo que realmente importa para você resolver as questões. Essa série, além de ajudar no seu estudo ao longo desses meses até a prova, também vai servir como uma revisão do conteúdo nas últimas semanas. Hoje nós vamos iniciar com um assunto que tem grande probabilidade de estar na sua prova, que é o assunto de análise combinatória. Então vamos lá, pessoal. Vamos iniciar aqui com uma questão do Enem de 2025, que diz assim: um pai comprou 8 presentes diferentes, dentre os quais uma bicicleta e um celular, para dar aos seus 3 filhos. Ele pretende distribuir os presentes de modo que o filho mais velho e o mais novo recebam 3 presentes cada um, e o do meio receba 2 presentes restantes. O mais velho ganhará entre os seus presentes uma bicicleta ou um celular, mas não ambos. De quantas maneiras distintas a distribuição dos presentes pode ser feita? Então vamos lá, pessoal. Com os dados da questão, a gente pode organizar o nosso raciocínio da seguinte forma. Vamos colocar aqui o filho mais velho, o filho do meio e o filho mais novo, certo? A questão diz que o filho mais novo vai ganhar 3 presentes, o filho do meio vai ganhar 2 presentes e o filho mais velho vai ganhar 3 presentes, assim como o filho mais novo. E aí ele fala que são 8 presentes no total, certo? E ele diz que o filho mais velho ele vai ganhar, dentre os 3, ou uma bicicleta ou um celular. Então eu já percebo aqui que existem duas hipóteses, duas possibilidades aqui. Ou o filho mais velho vai ganhar uma bicicleta, e aí a gente pode começar por essa hipótese. E nesse caso, a gente pode eliminar o celular daqui. Ele vai ganhar uma bicicleta e mais 2 presentes, enquanto o filho do meio ganha 2 e o filho mais novo ganha 3. Então vamos lá, pessoal. Sabendo que a gente tem 8 presentes no total, e eliminando aqui o celular, e já sabendo que o filho mais velho tem uma bicicleta, a gente pode começar o nosso raciocínio da seguinte forma. A gente vai precisar fazer aqui uma combinação de 6 2 a 2 para a gente poder saber de quantas maneiras distintas o filho mais velho vai receber os presentes. Por que uma combinação de 6, 2 a 2? Por quê? Aqui nós já eliminamos o celular, porque ele vai receber uma bicicleta. Então, retirando o celular e a bicicleta, sobram 6 presentes, 6 possibilidades, mas nós precisamos escolher mais 2 presentes para o filho mais velho. Então, nós vamos fazer uma combinação de 6, 2 a 2. E lembrando que por que é uma combinação aqui também? Porque não importa a ordem aqui. É como se eu pegasse um saco, é como se esse presente estivesse dentro de um saco e eu fosse tirar 2 presentes dentro de um saco onde tem 6 presentes, ok? Então vamos lá. Pelo mesmo raciocínio, eu posso fazer o quê? Se eu tinha 8 presentes e o filho mais velho, eu já tirei 3 presentes para ele, sobraram 5 presentes. Então aqui, o número de maneiras que o filho do meio pode receber presente é uma combinação de 5, 2 a 2, ok? Porque eu vou estar escolhendo 2 presentes dentre 5 restantes. E aqui, de igual forma, como no total eu tinha 8, tirei 3 para o filho mais velho e 2 para o filho do meio, sobraram exatamente 3 presentes. Então eu tenho aqui uma combinação de 3 a 3. Ou seja, eu vou escolher 3 presentes dentre 3. Então vamos lá. Lembrando que eu falei no início, só para complementar o raciocínio aqui, eu coloquei que essa hipótese aqui, o filho mais velho ele vai receber uma bicicleta, mas também existe uma outra hipótese em que o filho mais velho, vou colocar aqui no lado, ele vai receber um celular. Nesse caso, ele não recebe uma bicicleta. E ele recebe mais 2 presentes. Então, no caso,
Nessa segunda hipótese, ele recebe o celular e mais 2 presentes. O filho do meio continua recebendo 2 e o filho do mais novo continua recebendo 3. O que acontece? Essas duas hipóteses aqui, se nós formos fazer o cálculo, a gente de cara já percebe que a gente vai chegar ao mesmo resultado. Então, basta a gente resolver essa multiplicação aqui dessas combinações, que nós vamos chegar a um determinado resultado, e depois, como esse aqui é igual, e nós deveríamos somar as duas hipóteses, nós vamos multiplicar esse resultado por 2. Ok? Então, vamos lá. Uma combinação de 6, 2 a 2, eu posso colocar aqui 6 fatorial, embaixo 2 fatorial, aqui eu coloco 6 menos 2, que dá 4 fatorial, vezes, aqui, vamos lá, 5 fatorial, 2 fatorial, vezes 5 menos 2, 3 fatorial, vezes a combinação aqui de 3 a 3 é 3 fatorial, coloco 3 fatorial aqui e 0 fatorial. Perfeito, gente? Então, vamos lá. Aqui eu tenho que 0 fatorial é 1, e aqui eu posso 3 fatorial, posso simplificar com 3 fatorial, que vai dar 1 também. Aqui, o que a gente pode fazer? Eu vou continuar aqui do lado esse cálculo. A gente pode desmembrar esse fatorial aqui para a gente poder simplificar essa fração. Então, 6 fatorial eu tenho que 6 vezes 5 vezes 4 fatorial. Sobre 4 fatorial vezes 2 fatorial. Da mesma forma, eu posso desmembrar o 5 fatorial em 5 vezes 4 vezes 3 fatorial. Sobre 3 fatorial vezes 2 fatorial. Aqui eu posso simplificar 4 fatorial com 4 fatorial. 2 fatorial é 2 vezes 1, então eu posso simplificar 2 por 6, que vai dar 3. Aqui eu posso simplificar 3 fatorial com 3 fatorial. 2 com 4, que vai dar 2. E aqui basta a gente multiplicar. 3 vezes 5 vai dar 15, vezes 5 vezes 2, que dá 10. Lembrando que aqui tinha dado 1, então, vezes 1. Isso dá um total de 150 maneiras para essa hipótese que o filho mais velho vai receber uma bicicleta. Mas como eu falei antes, essa segunda hipótese é a mesma coisa. A única diferença é que ele vai receber um celular em vez de uma bicicleta. E se a gente fizer as contas, a gente vai chegar no mesmo resultado. A gente vai chegar também a 150 maneiras. Mas como são duas hipóteses, nós precisamos somar 150 mais 150, que vai dar um total de 300 maneiras distintas pelas quais o pai pode distribuir os presentes entre os seus 3 filhos. Que a gente tem aqui a nossa opção letra C. Ok, pessoal? Vamos avançar aqui para a nossa segunda questão de hoje, que também é do Enem 2025. A questão diz assim: para as Olimpíadas Internas de um colégio, foram formadas 16 equipes, cada uma identificada por um escudo. Cada escudo será dividido em 4 regiões distintas, conforme a figura 1. Foram escolhidas 3 cores para colorir as regiões de todos os escudos. Em cada região será utilizada uma única cor, e o escudo de cada equipe será colorido com até 3 dessas cores. Regiões com lado em comum não podem ter a mesma cor. Não pode haver 2 equipes com uma mesma configuração de cores no escudo. A figura 2 apresenta 2 escudos possíveis. Repara já aqui, pessoal, que o examinador ele já colocou aqui, nessa figura 2, as 2 possibilidades do que pode acontecer nessa situação. São 16 times e cada time não pode ter um escudo igual. Então, a gente tem que ver aqui quantas maneiras distintas, quantas serão as possibilidades de escudos possíveis aqui que a gente pode formar. Só como eu falei, o examinador ele já colocou as 2 possibilidades. Então, vamos lá. Eu vou desenhar aqui, só continuando aqui o texto, para a gente saber o que ele está pedindo nessa questão. 5 responsáveis pelas Olimpíadas analisaram a viabilidade de se confeccionar os escudos e cada um formulou um argumento.
E aqui tem todos esses argumentos e ele vai querer o argumento correto. Mas vamos lá. Eu vou desenhar aqui para a gente poder chegar no raciocínio. A gente percebe, como está escrito ali na figura 2, que existem duas possibilidades. E quais são essas duas possibilidades? Eu vou desenhar aqui as duas para a gente poder visualizar bem aqui. Vamos lá. Eu vou chamar essa região aqui para facilitar o nosso raciocínio. Eu vou chamar ela de A. Essa aqui eu vou chamar de B. Essa aqui eu vou chamar de C. E essa aqui de D. Da mesma forma, essa aqui eu vou chamar de A. Essa de B. Essa de C. E essa de D. Ok, pessoal? Lembrando que aqui nós temos 3 possibilidades de cores, como ele diz no enunciado. Então, vamos colocar aqui tem a cor vermelha, a cor azul e a cor verde. Então, eu tenho 3 possibilidades de cores. Ele diz, na questão, que cada região dessa não pode ter a cor igual. Uma região que ao lado da outra não pode ter a mesma cor. Então, A não pode ter a mesma cor que B. B não pode ter a mesma cor que C. E C não pode ter a mesma cor que D. Então, o que pode acontecer aqui? A gente sabe que existem 3 cores e 4 regiões. Então, nesse caso, a gente tem 2 hipóteses. Essa primeira hipótese é a hipótese em que apenas uma cor vai se repetir, que é exatamente essa primeira hipótese aqui da figura 2. Perceba só que aqui nós temos o vermelho, o verde, o vermelho e o azul. Não tem como terem 3 cores iguais aqui, porque lembrando que cada região, uma ao lado da outra, não pode ter a mesma cor. Então, o máximo que pode acontecer é ter 2 cores iguais aqui. Nessa primeira figura, nós percebemos aqui que o vermelho se repetiu. Na figura ao lado, que é a nossa segunda hipótese aqui, nós podemos perceber que 2 cores podem se repetir. Então, no caso, por exemplo, e ele demonstra isso aqui. Na região A tem azul, na região B, vermelho, na região C, azul e região D, vermelho. Então, essas aqui são as 2 hipóteses do que pode acontecer na formação desses escudos. Então, vamos trabalhar cada hipótese em separado e depois, no final, a gente soma as duas para ver quantos escudos possíveis nós podemos construir aqui. Então, vamos lá, pessoal. Nessa primeira hipótese, partindo aqui da região A, como nós temos 3 cores, quantas possibilidades eu tenho? Por exemplo, se você fosse escolher uma cor para colocar aqui nesse escudo, e eu falasse para você, escolhe uma cor para colocar na região A, quantas possibilidades você teria? Você teria quantas? 3 possibilidades, certo? E aí, digamos que você escolheu o vermelho. Na região B, quantas possibilidades você teria para colocar de cor aqui? Você não poderia colocar o vermelho. Você teria que colocar ou o azul ou o verde, porque regiões que estão lado a lado não podem ter a mesma cor. Então, quantas possibilidades eu teria para a região B? 2 possibilidades. Para a região C, lembrando que a gente está observando essa primeira hipótese aqui. Para a região C, quantas possibilidades eu teria? Digamos que aqui na região B, eu coloquei a cor verde. Na região C, eu não poderia ter a cor verde, mas eu poderia colocar vermelho e poderia colocar azul. Então, quantas possibilidades eu tenho para a região C? Também 2 possibilidades. E aqui na região D, vamos reparar, vamos ver quantas possibilidades eu tenho para a região D. Ela pode ser vermelho? Não pode, porque ela está exatamente aqui do lado da região que é vermelha. Como eu só tenho 3 cores, e nessa hipótese apenas uma cor vai se repetir, por exemplo, aqui na figura, se repetiu apenas o vermelho. Se eu só vou repetir uma cor, e aqui eu já tenho verde, a única cor que sobra para cá seria o azul. Lembrando que isso é um exemplo, tá, gente? Então, quantas possibilidades eu teria aqui para a região B? Região D. Uma possibilidade, correto? Então, o que a gente pode fazer aqui? Como aqui a ordem importa nessa figura, a gente vai fazer a multiplicação de 3 vezes 2 vezes 2 vezes 1.
E vamos chegar no total aqui de 3 vezes 2, 6. 6 vezes 2, 12 possibilidades. Aqui, na nossa segunda hipótese, nós vamos trabalhar essa hipótese aqui em que duas cores se repetem. Então, vamos lá. No mesmo raciocínio que a gente começou na outra hipótese, começando da região A, quantas possibilidades eu teria de cores? 3 cores. Digamos que eu coloquei aqui o azul, da mesma forma que está aqui na figura 2. Para a região B, quantas possibilidades eu teria? Eu não poderia usar o azul, mas poderia usar o vermelho ou o verde. Então, eu teria 2 possibilidades. Como nessa hipótese, 2 cores vão se repetir, aqui quantas possibilidades eu tenho para ser? Eu tenho apenas uma, porque aqui as 2 cores vão se repetir. Então, aqui, necessariamente, eu teria que usar o azul. E para a região D, eu também teria uma hipótese. Por quê? Digamos que eu coloquei aqui vermelho, assim como está na figura. Para a região D, eu também teria que colocar o vermelho. Então, eu também teria uma hipótese. Da mesma forma, multiplicando, eu tenho 3 vezes 2 vezes 1 vezes 1, que vai dar um total de 3 vezes 2, 6, vezes 1 vezes 1, 6. Então, o que a gente faz? A gente soma 12 mais 6, que vai nos dar um total de 18 escudos possíveis que nós podemos construir aqui nessa questão. E aqui ele dá 5 argumentos. E de cara a gente já vê que no argumento 1 ele diz que é viável, pois há 18 escudos possíveis para nós formarmos aqui essas equipes. Então, nós sabemos aqui que essa aqui de cara já está certa e observando aqui todas as outras estão erradas. Então, a gente já percebe que o nosso gabarito é a letra A. Ok, pessoal? Vamos avançar aqui para uma questão de 2025 também, que diz assim: em um jogo de computador, uma nave só pode se localizar em um dos vértices de um cubo, com posição fixada na tela. A partir de um vértice, a nave só pode se deslocar para outro vértice que não seja adjacente. A figura exemplifica algumas possibilidades de deslocamento da nave, quando ela já está posicionada no vértice V. Ele quer saber o número total de deslocamentos distintos que podem ser observados nesse jogo. Então vamos lá, pessoal. A gente pode desenhar aqui esse cubo para a gente poder visualizar melhor. Então vamos lá, gente. Aqui eu vou colocar o vértice A, só para facilitar, vértice B e o vértice V. Ele diz que essa nave ela vai se deslocar de um vértice para outro, só que ela só pode se deslocar de um vértice para outro que não seja adjacente a esse vértice. E o que seria isso? Por exemplo, aqui o vértice V. Eu vou colocar aqui embaixo, vou chamar esse aqui de C, vou chamar esse aqui de D, vou chamar esse aqui de E, esse aqui de F, esse aqui de G. Só para facilitar o entendimento. O vértice V, ele é adjacente ao vértice D, ao vértice C e ao vértice E. Por quê? Ele está na mesma aresta que esses 3 vértices. Só que eu tenho vértices que não sejam adjacentes ao vértice V são o vértice A, o vértice F, o B e o G. Então, eu tenho que, para esse vértice e para qualquer outro vértice, que vai ser a mesma coisa, eu tenho 4 que não são adjacentes. E o que a questão está dizendo? A questão está dizendo que uma nave vai se deslocar de um vértice para outro. Só que quando ela diz se deslocar, por exemplo, vai do vértice V para o vértice A. Isso é um deslocamento. Só que a gente tem que reparar aqui, pessoal, que o deslocamento do vértice A, por exemplo, para o vértice V
é um deslocamento diferente desse deslocamento do V para o A. Apesar desses dois vértices estarem na mesma direção, são sentidos opostos. Então, a gente tem que considerar como dois deslocamentos diferentes. Então, nesse caso, cada vértice aqui, como vai ter 4 não adjacentes, e eu tenho um total de quantos vértices? De 8 vértices. Se cada um deles eu tenho 4 possibilidades de deslocamento, eu vou ter um total aqui de 32 deslocamentos distintos. Justamente por isso, porque eu tenho que considerar os dois sentidos. Por exemplo, aqui de V para A e de A para V. Eu não posso considerar que é a mesma coisa. Então, no total, eu vou ter 32 deslocamentos, somando todos os vértices. Ok, pessoal? Essa foi um pouquinho mais rápida. A gente vê aqui na nossa letra D, já é a resposta. Ok, gente? Continuando aqui, pessoal, nós temos mais uma questão do Enem de 2025, que diz assim: em um país, todos os produtos comercializados estão associados a uma única sequência numérica de 13 dígitos. A cada sequência numérica pode ser representada por um código de barras. Essas sequências são formadas de acordo com as seguintes regras. Os 3 primeiros dígitos... Então vamos lá, já vamos começar aqui a desenhar, pessoal, para a gente poder chegar rápido ao entendimento aqui. Os 3 primeiros dígitos dessa senha são associados ao país que comercializa o produto. Então vamos colocar aqui em cima aqui, ó. Esses 3 dígitos representam o país. E esses dígitos são 7, 8 e 9 nessa ordem. Dígitos nas posições 4 a 9 identificam a empresa que comercializa o produto. O que seria isso? Lembrando que isso tudo aqui é uma sequência numérica, certo? Então, como ele diz de 4 a 9, nós vamos ter quantos aqui, ó? Posição 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, eu tenho 6 dígitos aqui. Só que ele diz que eles assumem os valores de 4, 5, 6 e 7. Então, os únicos algarismos que eu posso usar aqui são 4, 5, 6 e 7. E isso aqui ele diz que representa a empresa. E a terceira afirmativa aqui diz que dígitos nas posições 10 a 12 identificam o produto. Então, vamos lá. Posição 10, 11, 12. Esse é o produto. E ele diz que eles podem ser qualquer algarismo de 0 a 9. Então, vamos lá. O último dígito, chamado de dígito verificador, vou colocar aqui. Dígito verificador. É consequência dos 12 primeiros, sendo obtido por meio de operações previamente definidas, realizada com os 12 primeiros. O que ele está querendo dizer aqui com isso, gente? Vamos lá. Ele está querendo dizer que depois de montar toda essa sequência aqui de dígitos, esse dígito verificador, ele vai ser uma consequência de operações aleatórias que vão acontecer aqui, que ele não diz quais são, entre todos esses dígitos aqui que vieram antes dele e vão resultar nesse dígito verificador. Essa informação ela é importante porque agora a gente vai colocar o quê? A gente vai colocar as possibilidades que nós temos em cada bloco desse que forma essa sequência numérica. Aqui no país, ele diz que os dígitos são 7, 8 e 9 nessa ordem. Quando ele fala isso, ele já fixou aqui o dígito 7, 8 e 9. Então, não tem como mudar, não tem outras possibilidades aqui para o país. Ou seja, ele diz logo no início aqui em um país, então ele está considerando apenas um país. Então, a gente já percebe que aqui só existe uma possibilidade, que é exatamente nessa ordem, 7, 8 e 9. Agora, nesses 6 dígitos que representam a empresa, ele diz que nós podemos utilizar o dígito 4, 5, 6 e 7. Só que vamos lá, na questão ele não disse que esses dígitos precisam ser distintos. Ele não diz que
que todos os dígitos têm que ser distintos. Então, a gente pode repetir os dígitos. E isso é importante porque, observando aqui o primeiro dígito, quantas possibilidades a gente teria para colocar nele aqui? Nós temos 4 possibilidades. Para o segundo dígito, quantas possibilidades nós também teríamos? Nós também teríamos 4. Por quê? Se eu colocasse 5 aqui, eu também poderia colocar 5 aqui. Se a questão dissesse que não poderia, aqui eu já não poderia botar 4. Eu teria que colocar 3. Mas vamos lá. Aqui também no segundo eu posso colocar 4. No terceiro, também 4. E vai assim até o final. Correto, gente? Multiplicando isso aqui, a gente vai chegar no total de 4 elevado a 6. Lembrando que aqui a ordem importa. A gente não pode usar uma combinação nesse caso. A gente tem que usar esse princípio da contagem, que é o quê? A gente precisa multiplicar exatamente aqui porque a ordem importa nesse caso. E aqui no caso do produto, ele diz que nós podemos utilizar de 0 a 9. No caso, isso aqui dá um total de 10 algarismos. Então aqui, o mesmo raciocínio que a gente teve antes, a gente pode utilizar 10 algarismos para o primeiro, 10 para o segundo e 10 para o terceiro. Sempre multiplicando, tá, pessoal? Então aqui, 10 elevado ao cubo, vamos deixar representado aqui. E isso aqui a gente multiplicando por 1 também. E aqui o dígito verificador, como eu expliquei antes, ele diz que ele é formado por uma sequência, por várias operações aleatórias entre esses 12 dígitos aqui iniciais que vão dar um resultado. Então, concorda comigo, gente, que se eu já tenho, por exemplo, aqui 12 dígitos, esse dígito verificador, eu só tenho apenas uma possibilidade para ele. Eu tenho uma possibilidade de dígito verificador para cada sequência de 12 dígitos que eu tenho anteriormente aqui. Eu não tenho como, se eu fosse, por exemplo, escolher um dígito, eu não poderia escolher de qualquer maneira. Não, digamos assim, eu escolheria 12 dígitos para cá, e esse aqui, ele somente seria o resultado de operações entre esses 12. Então, só existe uma possibilidade para cada sequência de 12 dígitos. Ok, gente? Então, multiplicando isso aqui, nós vamos já... Como aqui é 1, aqui é 1, vamos chegar no total de 4 elevado a 6 vezes 10 ao cubo, que a gente repara que já é a nossa letra B aqui, que é a resposta da questão. Ok, gente? Vamos continuar aqui. Agora nós temos uma questão do Enem de 2024. É importante essa questão aqui, porque nós vamos reparar que essa questão nós vamos utilizar exatamente uma combinação. Nós vamos utilizar um raciocínio diferente do que a gente utilizou nas outras questões. Por quê? Eu vou explicar aqui que nessa questão, no caso, a ordem não vai importar. Diferente da questão anterior, que era uma sequência de números, que a ordem importa. Então, em análise combinatória, a gente sempre tem que se atentar a isso. A gente tem que observar, a ordem importa nesse caso? Se a ordem importa, eu não posso usar uma combinação. Eu tenho que fazer aquela multiplicação que eu fiz na questão anterior. Agora, nesse caso, como a ordem não vai importar, eu vou utilizar uma combinação, que foi o mesmo raciocínio também que eu usei lá na primeira questão. Então, vamos lá, gente. Vamos ler o enunciado aqui. Um hospital tem 7 médicos cardiologistas e 6 médicos neurologistas. Esse é o quadro de funcionários. Para executar determinada atividade, a direção desse hospital formará uma equipe de 5 médicos, sendo pelo menos, essa informação aqui é importante, sendo pelo menos 3 cardiologistas. A expressão numérica que representa o número máximo de maneiras distintas de formar essa equipe é... Então vamos lá, gente. O hospital quer formar uma equipe de 5 médicos. E ele diz que pelo menos, desses 5 aqui, pelo menos 3 tem que ser cardiologista. Então vamos lá. De cara, a gente já repara aqui que a gente tem 3 hipóteses. E quais hipóteses seriam essas? Na primeira hipótese, eu posso colocar aqui que nós vamos ter 3 cardiologistas e 2 neurologistas. Lembrando que
ele diz que é no mínimo 3 cardiologistas. Então, não existiria uma hipótese que haveria 2 cardiologistas ou 1 cardiologista. Então, eu já descarto. Eu já parto na minha primeira hipótese, que existem pelo menos 3 cardiologistas. A minha segunda hipótese, eu posso colocar aqui que vão existir nessa equipe 4 cardiologistas e 1 neurologista. E a minha última hipótese, eu posso formar uma equipe de 5 cardiologistas, porque em nenhum momento ele disse que era obrigatório ter neurologista na equipe. Então vamos lá. Então, como eu falei no início, essa questão aqui é um exemplo claro de combinação. Por quê? Nessa primeira hipótese, eu vou dizer aqui que eu tenho 3 cardiologistas e 2 neurologistas. Então, eu preciso escolher 3 cardiologistas dentre 7, vamos colocar aqui, 7 cardiologistas, lembrando a nossa quantidade total, e 6 neuro. Então, eu tenho que escolher 3 cardiologistas dentre 7 cardiologistas. Então, eu vou fazer uma combinação de 7, 3 a 3. Por quê? É como se eu tivesse um saco com 7 bolas e eu precisasse retirar dali 3 bolas. Ok? Então, a ordem nesse caso não importa. Então, sempre, vou frisar isso, sempre que não importar a ordem, a gente vai usar a combinação. E multiplicando aqui, pessoal, não confunda com esse mais aqui. Multiplicando, nós vamos ter 2 neurologistas nessa primeira hipótese. E quantos neurologistas eu tenho no total no hospital? 6. Então, eu vou, da mesma forma, eu vou fazer uma combinação de 6, 2 a 2. Aqui na hipótese de baixo, eu vou fazer uma combinação de 7, 4 a 4, porque são 7 médicos cardiologistas e eu vou escolher 4 para essa equipe. E aqui eu vou fazer uma combinação de 6, 1 a 1. E na última hipótese, eu vou fazer, como só tem cardiologista, eu vou fazer uma combinação de 7, 5 a 5. Então vamos lá, pessoal. Vou colocar aqui do lado. A gente pode representar de outra maneira essas 3 combinações aqui que nós resolvemos. Combinação de 7, 3 a 3, eu posso representar 7 fatorial, 3 fatorial, vezes 4 fatorial, vezes 6 fatorial, 2 fatorial, vezes 4 fatorial. Lembrando que, por que aqui ficou 4 e aqui ficou 4? É 7 menos 3, que vai dar 4 fatorial, e 6 menos 2, que dá 4 fatorial. E aqui, pessoal, já repara numa coisa. Nas alternativas, a gente já percebe que tudo está em fatorial. Então, não tem porquê a gente começar a resolver e desmembrar isso aqui. A gente mantém do jeito que está e vamos ver como que vai chegar no final aqui. Na segunda hipótese, eu posso colocar aqui uma combinação de 7 fatorial, 4 fatorial, vezes 3 fatorial, vezes 6 fatorial, lembrando que eu estou aqui, ó, 6 fatorial, sobre 1 fatorial e 6 menos 1, 5 fatorial. E aqui na última, eu tenho 7 fatorial sobre 5 fatorial vezes 2 fatorial. Lembrando que aqui eu tenho também a possibilidade, como são 0 neuro, seria uma combinação de 6, 0 a 0, que vai dar número 1. Mas a gente vai colocar aqui apenas para ficar de acordo com o que está na resposta aqui, como a gente já pode observar. Então vamos lá. Eu tenho 6 fatorial, 0 fatorial vezes 6 fatorial. Como são 3 hipóteses, a gente tem o quê? A gente precisa somar as 3, certo? Então, a gente já pode reparar que na letra E, a gente tem todas as 3 combinações que a gente fez e exatamente a soma delas.
Então, a gente chega exatamente nesse gabarito aqui, letra E, que é a resposta da nossa questão. Ok, pessoal? Por hoje é só e nós voltamos. Esse assunto nós vamos ter uma segunda parte, porque é um assunto que tem bastante incidência em provas, como eu falei no início. Então, essa primeira parte aqui já serviu para a gente poder visualizar como que a cobrança é feita nas provas. E em toda essa série de vídeos, como eu falei no início, a gente vai fazer questão de colocar apenas questões do Enem e apenas questões mais recentes, justamente para a gente já ter, saber como que essas questões estão sendo cobradas. Ok, pessoal? Então é isso, obrigado por assistir até aqui, um abraço.